Então, eu vou começar falando pelo modo como nós temos tentado enfrentar essa questão do lugar da educação física, né? Dado principalmente essa ideia de que a gente tem que ser pautado por uma noção de que o movimento pós anos 70, 80 do século passado colocou a educação física numa situação de crise, né? E que as perspectivas de saída, então, elas têm apontado várias possibilidades, mas não têm se desdobrado efetivamente em algo que a gente possa dizer que tem uma certa hegemonia hoje no plano da educação física escolar, né? Um dia, conversando com um colega meu, que a gente trabalha junto com o Fernando Gonzalez, nós comentávamos que se a gente fosse pensar hoje o que é o hegemônico hoje na educação física, né? E tristemente a gente constataria assim que o hegemônico é o abandono, né? Quer dizer, é uma situação de abandono. E então a ideia é como enfrentar isso, né? E a ideia que nos tem pautado, aí é uma discussão que eu tenho trazido, o sentido da escola republicana, né, no caso. Eu não vejo hoje a possibilidade de responder o porquê educação física, ou qual o papel da educação física, né, sem antes pensar qual o sentido da própria escola, né? Então, por isso que o tema que tem me ocupado assim, já há um bom número de anos, né, o que é a especificidade da escola, né? Então, quando eu falo especificidade, é uma tentativa de fugir desse discurso, o que é mais importante, né? Então, para mim não se trata de ser mais importante o afeto, o prazer, não sei o que, não. Me interessa o que é o específico da escola. Então, então, por que escola, né? E aí então a gente tem tentado fazer uma limpeza assim no sentido de que se não haveria educação, não haveria conhecimento, né, sem escola, né? No caso, a gente percebe que educação tem um sentido mais amplo e antecede a própria existência da escola. Então a escola não surge para educar, ela surge usando as palavras do Condorcet, que é um autor que pensou a escola pública depois da Revolução Francesa, né? Ela surge para instruir, né? Ela tem um compromisso com o conhecimento, né? É óbvio que no bojo desse processo de instrução acontece a educação, né, no caso, né, porque há interações humanas, né, no caso. Mas nós não criamos a escola para educar, então a educação é o que acontece junto. Bom, pensando a especificidade da escola, nós podemos tentar pensar então qual seria a especificidade da educação física dentro da escola, né, no caso, dessa escola republicana que tem um compromisso, né, com uma noção de uma identidade nacional, de uma sociedade democrática republicana, onde que as pessoas têm que ser potencializadas, né, para inclusive aperfeiçoar essa instituição, né, que é a república, que é a democracia, né? Então tem um compromisso com isso e nós acreditamos que a educação física, então, ela não deve ser pautada pela noção de concorrer com as atividades, com as práticas corporais que acontecem em outros espaços, porque isso não daria legitimidade para ela. A legitimidade dela vem do modo como ela trata o que acontece nesses outros espaços, né? Como ela tematiza as práticas corporais, as diferentes manifestações da cultura corporal no âmbito da escola. Dança, esporte, ginástica existem apesar da educação física. Agora, o que a educação física faz com esses conteúdos, né, cara? Então isso poderia ser um diferencial, né? E aí então a nossa ideia é que a educação física possa, no seu interior, né, no conjunto dos anos escolares, tratar de uma forma sistemática, né, uma melhor compreensão dessas manifestações da cultura. Que isso faça uma diferença no modo como o aluno vai se relacionar com essas práticas corporais. E com, não só as práticas corporais, mas com os fenômenos que estão vinculados à dimensão da cultura corporal, né? Então isso me parece que seria uma grande contribuição da educação física, né? O que mudaria num aluno que passa pela educação física em relação a esse universo da cultura? O que ele perderia em não tendo, né? O que ele perderia em não tendo aulas de educação física, né? Então parece que essa é uma questão importante, né?